fase, ele vai ser mais importante ainda. Próximo exercício. Bom, continuando aqui. Ele fala o seguinte: no calorímetro de capacidade térmica, 8 calorias multiplicado por grau Celsius, inicialmente a 10 graus Celsius, são colocados 200 gramas de um líquido de calor específico 0,4 calorias por grama multiplicado por grau Celsius. Verifique-se que o equilíbrio se estabelece a 50 graus. Determine a temperatura inicial do líquido. Primeiro, anotar os dados do problema. Nós temos um calorímetro. Esse calorímetro ele tem uma capacidade térmica Czão igual a 8 calorias multiplicado por graus Celsius. A temperatura inicial do calorímetro é 10 graus Celsius. São colocados no calorímetro um líquido, 200 gramas de um líquido. Vamos colocar aqui, não sei que líquido é, vou chamar de líquido mesmo. Líquido, uma massa de 200 gramas de um líquido de calor específico, 0,4 calorias por grama multiplicado por graus Celsius. Verifique-se que o equilíbrio térmico se estabelece a 50 graus Celsius. Assim, um detalhe importante. Se a temperatura é de final de 10 graus Celsius, perdão, de 50 graus Celsius, vamos colocar aqui. 50 graus Celsius, temperatura final 50 graus Celsius. Legal. Determine a temperatura inicial do líquido. Desculpa, ele não fala, é isso que ele quer saber. Ele quer saber quanto que vai a temperatura inicial do líquido. Então, vamos lá no nosso gráfico. Temperatura, que pelo tempo, o caminho, né, que efetivamente ocorre. Bom, então nós temos o calorímetro, que está a uma temperatura inicial de quanto? Está a uma temperatura de 10 graus Celsius. Está aqui. Quando você coloca o líquido nele, ele passa para uma temperatura de 50 graus Celsius. Então, está aumentando a temperatura dele. Para que temperatura final? De 50 graus Celsius. O líquido, eu sei que ele tem uma temperatura maior do que 50. Por quê? Porque a temperatura de equilíbrio é sempre uma temperatura... Bom, se o calorímetro está aumentando a sua temperatura, significa que o líquido vai baixar a temperatura para que ele se encontre num ponto de equilíbrio. Então, qual a temperatura inicial desse cara? Vou chamar a temperatura de temperatura X. E vai baixando até chegar a 50. Então, quais são as quantidades de calor que eu tenho aqui? Eu tenho a quantidade de calor do líquido, eu tenho a quantidade de calor do calorímetro e a quantidade de calor do líquido. O que eu sei? Eu sei que a quantidade de calor do calorímetro mais a quantidade de calor do líquido, isso aqui, tem que ser igual a zero. Porque essa aqui é a relação das quantidades de calor que tem no sistema. Então, o meu problema vai ser descobrir quanto que vale cada quantidade de calor, ou pelo menos escrever as equações que ele descreve, para descobrir a temperatura inicial desse líquido aqui. Bom, vamos lá. Primeiro, quantidade de calor do calorímetro. Primeiro, vamos fazer um cálculo aqui para o calorímetro. Quantidade de calor do calorímetro é massa multiplicado pelo calor específico multiplicado pela variação de temperatura. Quantidade de calor do calorímetro é... calorímetro, ele é relacionado direto com capacidade térmica. Esse MC a gente substitui pela capacidade térmica. Capacidade térmica multiplicado pela variação de temperatura. Qual a capacidade térmica do calorímetro? É 8. Qual a variação de temperatura do calorímetro? Temperatura final, que é 50, menos a temperatura inicial, que é 10. Portanto, a quantidade de calor vai ser 8 multiplicado por 40. Aqui vai dar 8 vezes 4, 32, vai dar 320 calorias. Fazer o mesmo raciocínio, aqui foi bem fácil, vamos fazer o mesmo raciocínio para o líquido. Relacionar a quantidade de calor do líquido. Quantidade de calor é direta aqui, MC multiplicado por Δθ. Quantidade de calor do líquido vai ser igual a massa do líquido, que é 200 gramas, multiplicado pelo calor específico do líquido, que é 0,4, multiplicado pela variação de temperatura, que é a temperatura final, que é 50, menos a temperatura inicial, que é, sabe Deus. É isso que eu quero saber, qual é a temperatura inicial desse líquido. Nós temos que igualar as fórmulas apenas. Qual a quantidade de calor do calorímetro?
aliás, substituir, vai ficar 320. Mais, qual a quantidade de calor do líquido? Deixa eu dar uma arrumada aqui. Vai ficar 200 multiplicado por 0,4, isso aqui vai ser igual a 80, multiplicado por 50 menos T0. Quantidade de calor vai ser igual a 8 vezes 5, 40, 2, menos 80 T0, que é a temperatura inicial. Então, 320, que é a quantidade de calor do calorímetro, já substituir. Quantidade de calor do líquido vai ser 4.000 menos 80 T0. Tudo isso tem que ser igual a zero. Agrupando, vai ficar como? Vai ficar 80 T0 é igual a 320 mais 4.000. 80 T0 vai ser igual a 4.320. Vai ficar T0 igual a 432 dividido por 8. T0, 432 dividido por 8, que vai ser igual a temperatura de 54 graus Celsius. É isso. Próximo. Tá, mais esse exercício aqui para acabar essa parte. Ele fala bem assim: no interior de um calorímetro de capacidade térmica 6 calorias por grau Celsius, encontra-se 85 gramas de um líquido a temperatura de 18 graus Celsius, um bloco de cobre de massa 120 gramas e calor específico 0,094 caloria por grama multiplicado por grau Celsius. É aquecido a 100 graus Celsius. Aquecido a 100 graus Celsius é colocado dentro do calorímetro. Poxa. O equilíbrio térmico se estabelece a 42. Determine qual o calor específico do líquido. Bom, nós temos três coisas aí. Nós temos o calorímetro, nós temos o líquido e nós temos um bloco de cobre. Vamos anotar cada um deles. Agora, primeiro nós temos aqui o meu calorímetro. Primeiro anotar os dados do problema. Calorímetro. Ele tem capacidade térmica Czão, igual a 6 calorias multiplicado por grau Celsius. Encontra-se dentro desse calorímetro um líquido, uma massa de 85 gramas de um líquido a uma temperatura inicial de 18 graus Celsius. Um bloco de cobre, de massa 120 gramas, e calor específico 0,094 calorias multiplicado por grama multiplicado por grau Celsius colocada dentro do calorímetro. A temperatura inicial dele é 100 graus Celsius. O equilíbrio térmico se estabelece 42. Temperatura final 42. Equilíbrio térmico significa que a temperatura final para todo mundo é igual. Temperatura final 42 graus Celsius. Temperatura final de 42 graus Celsius. Temperatura final 42 graus Celsius. Determine o calor específico do líquido. Ele quer o calor específico do líquido. Legal, Czinho. Bacana. Vamos lá, vamos analisar aqui os nossos dados. Eu preciso de temperatura inicial e final. Temperatura inicial e final aqui está ok. Olha, ele disse que a temperatura inicial do líquido é 18. E esse líquido estava dentro do calorímetro. Supõe-se que o calorímetro tem a mesma temperatura do líquido, né? Então a temperatura inicial é 18 graus Celsius. Embora ele não fale, eu posso deduzir isso daqui. O que é que está acontecendo aqui? Vamos tentar desenhar o gráfico da situação. Então aqui, temperatura pelo caminho da nossa reação, por assim dizer. Então, inicialmente eu tenho 18 graus Celsius aqui, o calorímetro. O calorímetro ele sobe sua temperatura até a temperatura final de 42 graus Celsius. Depois eu tenho o meu líquido que está no calorímetro. Ele também, temperatura inicial de 18 graus Celsius, ele sobe até o 42, tudo bem? Aí, finalmente, eu tenho o meu cobre. O meu cobre ele está a uma temperatura inicial de 100 graus Celsius. Aí, quando mistura com todo mundo, ele desce até 42 graus Celsius. Então, pelas minhas leituras aqui do problema, o que eu tenho? Eu tenho quantidade de calor 1, que vai ser a quantidade de calor do calorímetro. Eu tenho quantidade de calor 2, que é a quantidade de calor do líquido. E tenho a quantidade de calor 3, que é a quantidade de calor do cobre. Então, o meu cálculo vai ser o seguinte: a quantidade de calor 1 mais a quantidade de calor 2 mais a quantidade de calor 3 tem que ser igual a 0.
vamos fazer o problema. Primeiro, quantidade de calor 1, relativa ao calorímetro. Quantidade de calor é igual a massa multiplicado pelo calor específico multiplicado pela variação de temperatura. Como isso aqui é um calorímetro, esse MC é substituído pela capacidade térmica, Czão. Quantidade de calor, 1, vai ser igual a capacidade térmica, que é 6, multiplicado pela variação de temperatura, que é a temperatura final, que é 42, menos a temperatura inicial, que é 18. Quantidade de calor 1 vai ser igual a 6, multiplicado por 42, menos 18, que vai ser igual a 24. Quantidade de calor 1 vai ser igual a 24 vezes 6, que vai ser igual a 144. 144 calorias. Mesmo raciocínio para o líquido que está no calorímetro. Quantidade de calor 2 é igual a massa multiplicado pelo calor específico do líquido multiplicado pela variação de temperatura. Quantidade de calor 2. Qual é a massa do líquido que eu tenho? 85 gramas. Multiplicado pelo calor específico do líquido, que é, sabe Deus, isso que eu quero descobrir no problema, multiplicado pela variação de temperatura, que é a temperatura final, que é 42, menos a inicial, que é 18. Então, vai ficar como? Vai ficar a quantidade de calor vai ser igual a 85C multiplicado por 24. Tá aqui. Então, vai ser o quê? Q2 vai ser igual a 85 multiplicado por 24. 85 multiplicado por 24. Isso aqui vai ser igual a 2040C. Quarta. Terceiro raciocínio. Para o bloco de cobre. Para o bloco de cobre. Quantidade de calor, 3. Vai ser massa multiplicado pelo calor específico do cobre, multiplicado pela variação de temperatura. Quantidade de calor, 3. Qual é a massa do cobre? A massa do cobre é 120, multiplicado pelo calor específico do cobre é 0,094, multiplicado pela variação de temperatura, que é a temperatura final, 42, menos a temperatura inicial, que é 100. Quantidade de calor 3 vai ser o quê? 120 multiplicado por 0,094. 120 multiplicado por 0,094 vai ser igual a 11,28, multiplicado por 42 menos 100, que vai ser igual a menos 58. Quantidade de calor 3 vai ser igual a menos 58 multiplicado por 11,28. Isso aqui vai ser igual a menos 654,24 calorias. Eu vou substituir aqui os dados agora no problema, fazendo a substituição aqui. Quantidade de calor 1 é quanto? 144. Só para terminar o problema aqui. 144. Mais a quantidade de calor 2 é quanto? 2040. Mais a quantidade 2040C, que é o que estou atrás, mais a quantidade de calor 3, que é quanto menos 654,24. Tudo isso tem que ser igual a zero. Vai ficar quanto? Vai ficar 2040C igual a 654,24 menos 144. 2040C vai ser igual a 654,24 menos 144. Isso aqui vai ser igual a 510,24. Esse calor específico vai ser igual a 510,24 dividido por 2040. Calor específico vai ser igual a 510,24 dividido por 2040 vai ser igual a aproximadamente 0,25 calorias por grama multiplicado por grau Celsius. Essa resposta tem sentido, porque o calor específico de metais é bastante baixo mesmo, são bastante baixos. Então, é isso, assim que faz o problema. Às vezes fica bastante elaborado, mas a ideia é bem simples. Tá ok? É isso.